Queridos, eu recebi o convite, o culpado é o pastor Teixeira, ele é o responsável, ele fez o convite, eu agradeço de todo o meu coração a confiança. E aí, vou começar conversando com vocês o que aconteceu, porque eu gosto de conversar. Ele chegou para mim, me perguntou se eu toparia, e aí, na mensagem, né? Aí eu falei assim, Deus, eu tenho alguma coisa para dizer para a Academia da Fé? Eu tenho alguma coisa para falar através da Academia da Fé? Porque se o Senhor não tiver para falar através de mim alguma coisa, se o Senhor não quiser me usar para falar comigo, para eu conversar com os meus irmãos, eu não vou não, porque eu tenho certeza que sozinha não dá, eu preciso do Senhor. Então, quando eu perguntei, tem alguma coisa que o Senhor quer dizer para a Academia da Fé através de mim? Aí ele falou, tenho. Aí eu falei, opa, então vamos lá. Aí a segunda pergunta, aí eu fui e respondi, de pronto. Foi rápido, falei, topei. Papai falou, topei. E aí depois eu perguntei para ele, mas o que eu vou falar, né? O que eu vou falar? Porque o Senhor também tem que dizer. Porque eu falei assim, eu estou calma, tranquila. Por quê? Porque quem manda é Ele, eu só obedeço. Então, assim, se eu soubesse um pouquinho, eu ia ficar nervosa. Como eu não sei nada, tudo vem dEle, eu estou super tranquila. E aí ele falou para mim, não, minto, eu conversando com ele, eu falei, o que eu falo? Aí veio algo no meu coração forte, na hora, eu falei, peguei. Quando eu oro, eu tenho alguns pedidos assim, naturais que eu faço. Eu começo a pedir assim, sabedoria. Aí eu fico anos pedindo, Senhor, doses extras de sabedoria sobre a minha vida, eu tenho isso. E ultimamente, eu ainda estou pedindo, eu tenho pedido, Senhor, me ensina a viver. Me ensina a viver, me ensina a enxergar, me ensina a discernir, me ensina a entender o que eu não entendo, me ensina a me relacionar, me ensina porque eu não sei. E aí, eu sempre orando nesse sentido, ele me deu o tema. Eu vou virar aqui. Pegar aqui, porque só um botão é fácil para a loura. Deus, deixe Jesus te ensinar a viver. Falei, Deus, é isso. Deixe Jesus te ensinar a viver. Porque eu peço, Senhor, me ensina a viver. Me ensina a viver. E essa é a proposta que eu estou fazendo para você, para junto comigo, deixar Jesus te ensinar a viver. Topam? Beleza? Beleza. Segundo ponto, eu falei, mas esse assunto é tão amplo, até 2030 eu vou orar sobre isso. Tem tantos assuntos. E aí eu falei, eu falo sobre o quê? Sobre o quê que a gente conversa? E aí ele falou mais alguma coisa. E vamos lá, o que ele falou? Tudo é ele, hein? Fale sobre o reino de Deus. E eu parei, falei, agora eu já tenho o tema, eu já tenho a mensagem, agora eu vou estudar sobre ela, mas antes disso, eu vou ter um bom tempo contigo, que eu preciso estar ligada com você para eu poder saber o que eu vou conversar. E comecei a orar. E aí começou há 30 dias eu comecei a orar. Primeira oração, orei por você, de todo o meu coração. Falei, quem precisa além de mim ouvir? Traga. Quem precisa ouvir de mim? Coloca na internet. Então você, pessoal da internet, é aqui? É ali? Pessoal da internet aqui, tudo bem? Obrigada por estar assistindo ao vivo. Depois, se você assistir também, é bem-vindo. Vem me dar um abraço, se você ouviu, está aqui comigo. Gosto de saber que você está junto comigo. E aí também eu vi gente que está pela primeira vez aqui. Quem foi? Ele pode levantar? Eu acho que é o casal. Aqui também. E aí, é a primeira vez, né? Também é minha primeira vez aqui. Sabia? Nossa primeira vez, gente. Estamos aqui juntos. Eu já orei, já varri, já cantei, já fui para a recepção, para coordenação, tudo. Mas aqui, oficialmente, é a minha primeira vez. Então, eu estou muito honrada por estar aqui. Eu estou muito feliz que você está aqui. E eu faço esse convite. Vem comigo. Vamos começar essa jornada junto, né? Então, Deus falou muito forte no meu coração que esse tema que eu precisava falar, e eu perguntei por quê, e ele falou para mim, porque eu quero que você comece do começo. E eu falei, beleza, vamos começar do começo. Então, é mais um convite. Começa comigo, do começo.
Você que precisa começar alguma coisa? Você que precisa começar de novo? Recalcula a rota e começa? Hoje é o dia que você pode colocar diante de Deus alguma coisa que você tem para começar junto com Ele. Ó, com Ele é melhor, te garanto. Então, vamos começar juntos? Porque também estou começando. E aí, a gente vai primeiro contextualizar. Aí eu vou falar assim, não precisa usar a Bíblia, que eu falo muito, eu fico preocupada com o horário. Aí, quando precisar, eu falo, abre a sua Bíblia, de papel, tudo direitinho, conforme combinado. E aí, a gente vai começar, conforme o chefe manda do chefe. Aí, a gente vai começar a conversar. Eu tive até outra ideia, eu confesso. Eu falei assim, Senhor, tem um assunto muito legal que eu queria compartilhar. E ele falou, não, eu quero esse aqui, começa do começo. E eu não sou boba, obedeci. E aí a gente vai primeiro contextualizar, aí depois a gente vai seguir. Então, presta atenção que eu falo bastante, mas vai dar certo, vai dar certo. Olha lá. Em Marcos, número 1, de 1 a 3, diz o seguinte, na Nova Bíblia Viva. Se tiver muito pequenininho, eu leio para ti. E aí, como ele falou, começa do começo, olha que interessante. Então vamos, eu sou literal, começo do começo. Aqui começa a boa notícia. A boa notícia de Jesus Cristo, Filho de Deus. Como está escrito no profeta Isaías, vou enviar o meu mensageiro, que irá antes de mim para preparar o caminho. Estou ouvindo uma voz que clama no deserto, prepare um caminho para o Senhor, prepare um caminho reto e plano para o nosso Deus. Se a gente continuasse lendo, saberíamos que é o João Batista que estava preparando o caminho. E também gosto de começar pelo começo, e eu achei muito interessante. Quem tiver o desejo no coração, às vezes, de conhecer o Evangelho, aí a gente vai passar alguns pontos que eu acho que eu vou poder te apresentar um pouquinho. Aí, depois, outros momentos, a gente conversa mais. Então, vamos lá. Bastante da Bíblia fala sobre reino. E reino, domínio, era algo assim muito familiar para eles. Desde Gênesis tinha lá, acho que, se eu não me engano, em Gênesis 1, 26, domine, reine sobre as aves do céu, os peixes do mar. Então, eles tinham essa familiaridade sobre o assunto. Então, a gente vai ler muitos versículos falando sobre o reino de Deus. O próprio Jesus dizia, ele dizia, chegou a hora e o reino de Deus está perto. Arrependam-se, né? Recalcula a rota dos seus pecados, arrependam-se e creiam no Evangelho. Vamos lá, tem mais um pouco. Então, familiarizados, queriam que acontecesse isso, estavam esperando por isso, pelo reino de Deus chegar, e eles tinham uma visão do que era esse reino de Deus. E a gente vai começar a conversar que talvez ele tivesse uma visão um pouquinho diferente do que Jesus tinha para oferecer. Mas, no Antigo Testamento, eles tinham essa promessa do profeta Amós. O Senhor Deus diz, naquele dia, eu construirei de novo o reino de Deus, que é como uma casa que caiu. Taparei as rachaduras das paredes e levantarei a casa que estava em ruínas, e ele ficará como era antes. Então, o meu povo conquistará o que restar do país de Edom e de todas as outras nações que eram minhas amigas, eram minhas. Eu farei com que tudo isso aconteça. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Aqui, queridos, surge uma grande expectativa, porque já tinha uma promessa, e a gente está falando de muitas gerações atrás, só entre o Antigo Testamento e o Novo, foram 400 anos de silêncio. Mas eis que o assunto volta, João Batista começa a anunciar, Jesus confirma, então, chegou a hora. Eles começaram, chegou a hora, o reino de Deus chegou. Só que eles pensavam que era o retorno da monarquia davídica. A retomada do Senhor seria de uma forma com força, com violência, como eles estavam imaginando, como eles eram acostumados. Só que Jesus, entre aspas, decepciona bastante, porque ele chega e faz tudo diferente. Aí eu converso com você. Muitas vezes a gente está pensando alguma coisa, querendo alguma coisa, falando com Jesus e esperando que ele trace aquela linha que a gente já imaginou e fala, Jesus, está tudo pronto, é só vir, porque já está tudo planejado, é só o Senhor executar. Só que Jesus vem e começa a fazer coisas diferentes, começa a surpreender. Quer ver alguma das surpresas de Jesus?
aqueles que eram mais nacionalistas, mais radicais, que eram os fariseus, o pessoal não chegava muito, reclamava um pouquinho deles, mas um deles, um fariseu, Simeão, chamou Jesus para jantar e ele foi. Um centurião romano, que era um outro grupo avesso, contrário, pediu ajuda para orar por um servo dele e o Senhor orou. Samaritano, nem pensar, também é um povo diferente de mim. Claro que o Senhor não vai falar com ele. Sendo mulher, então, o Senhor até pediu um favor. Criança, se mulher não tinha valor, criança, então, e Jesus fala, vem para mim. Então, aqui já começa ele apresentar, o nosso Jesus começa a apresentar aqui que ele não faz acepção de pessoas. Eu não sei de onde você veio com a tua religião, nem quero saber, mas eu quero te dizer que Jesus quer ter acesso e relacionamento com você. Não importa de onde você veio. E na Bíblia, ele deixa claro que ele vai até você, do jeito que você é. Só que ele não muda. Sabe que quem muda acaba mudando? Eu e você. Porque aonde ele chega, ele transforma o ambiente. Aonde ele chega, as coisas e circunstâncias mudam. Então, ele começou a mostrar um reino um pouquinho diferente do que eles esperavam. E era muito forte a questão do reino de Deus. E eu vou mostrar mais um para não falar assim, você está exagerando. Era muito forte mesmo. Era demais. Opa, fiz errado. Estava fácil. E eu errei. Era um botão, gente. Aí. Jesus ficou sabendo, em João 6,15, que queriam levá-lo à força para fazerem rei. Então, voltou sozinho para o monte. Então, era uma questão séria para eles. Eles estavam mesmo querendo que o reino chegasse e tivesse esse domínio militar mesmo, força, homens, exército. Eles tinham isso na cabeça. E Jesus começou a desconstruir. Não é como você pensa, não é como eu penso, é como ele pensa. Não é o que você quer, não é o que eu quero, é como ele quer. Te garanto que ele sabe mais e quer o melhor para a gente, até mais do que a gente mesmo. Vamos embora continuar. E para confundir tudo de vez, Jesus morre. Então, pera lá. Digamos que a gente estivesse naquela época. O reino vai ser retomado, a monarquia davídica vai chegar, e chega, e anuncia, e chega, e Jesus começa a fazer alguma coisa diferente, mas ele está ali. Só que ele morre. Aí volta para mim e para você. Quantas vezes você está fazendo as coisas, você está crendo que Deus vai ajudar, e alguma coisa não acontece tão bem, mas você continua com fé, e vai que dá, mais um pouco, e vamos nessa, Deus está aqui, eu não estou entendendo muito bem, mas eu continuo, eu insisto. E aí, Jesus morre. E aí, dá ruim, piora. E foi isso que aconteceu. E esse momento é um momento bem peculiar, porque eles já estavam um pouco confusos e ficaram desanimados. Eles esperavam uma retomada do reino, esperavam uma virada grande, não só não aconteceu, como aquele que parecia que ia salvá-los, morreu. Tanto que em Emaús eles diziam, né, no caminho, a gente conhece a história, a gente pensava que eles iam retomar. Eu até botei aqui, achávamos que ele quem viria libertar Israel, mas com todas essas coisas que estão acontecendo. Então aí você fala e eu também. Eu acreditei tanto, mas com tanta coisa que está acontecendo, agora não vai acontecer mais. Daqui em diante, os discípulos precisavam retomar, recalcular a rota, porque eles tinham uma expectativa que foi frustrada. Mas eu quero dizer para você que o nosso Deus tem algo novo para mim e para você. Porque nem a morte, nem o fundo do poço, nem aquela circunstância que você acha que não tem mais jeito, com Jesus sempre tem uma outra solução. Glória a Deus! Glória a Deus, querido! Porque o que eles não sabiam é que existiu uma obra consumada na cruz.
porque eles viram que Jesus morreu. Mas olhem, Atos, o que aconteceu. Até o dia em que ele foi levado para o céu. E antes de ir para o céu, ele deu ordens pelo poder do Espírito Santo aos homens que ele havia escolhido como apóstolos. Depois da sua morte, Jesus apareceu a eles de muitas maneiras. Durante 40 dias, provando sem deixar dúvida alguma que estava vivo. Os apóstolos viram Jesus e ele conversava com eles a respeito do reino de Deus. Outro ponto que a gente precisa pensar, aquilo que Deus diz para você, pode não acontecer, nem para mim, da maneira com que eu acho, ou você que vai pensar, mas ele não esquece. Olha o primeiro ponto que ele veio falar, sobre o reino, que Deus é fiel. Deus não esquece do que fala com você. Às vezes você não está vendo nem está ouvindo e até pensa que ele esqueceu, mas ele jamais vai abandonar e jamais vai deixar de responder algo que você pede para ele. Pode até assim, morreu, mas quando você percebe, o primeiro ponto, ele retoma, porque ele é fiel naquilo que ele promete. Não é do meu jeito, não é do seu jeito, mas ele não te esquece. Então eu quero te dizer aqui, que ele não te esquece. Aquilo que ele falou com você, ele vai voltar a conversar. E aquilo que ele prometeu, ele vai cumprir. A promessa que ele tem para você, vai acontecer. Porque o nosso Deus, ele volta, ele vence a morte, ele ressuscita, mas ele te dá a resposta. Ele venceu a morte. Aqui começa o Evangelho. Muito prazer, o Evangelho de Cristo. Eu sou cristocêntrica, tudo eu quero achar Jesus, é no velho, é no novo, eu quero, porque a obra da cruz do Calvário mudou a vida da gente, da humanidade para sempre. Porque ele ressuscitou, hoje a gente tem direitos e vida plena. Porque ele ressuscitou, eu e você estamos aqui. Porque ele ressuscitou, a promessa vive. E eles começaram a entender que o reino de Deus não era como eles imaginavam, era muito melhor, mas muito melhor. Com o advento da ressurreição de Jesus, deu-se início ao que mudaria todo o curso do mundo para sempre. Isso aconteceu há mais de 2000 anos, pessoas ficaram impactadas com Deus, do que Deus fez, mas até hoje está impactando a minha vida e a sua. E quer impactar a sua também, pessoal daí de fora, do outro lado. Jesus quer impactar a sua vida. Eu orei por você também. Eu sou mulher de oração. Eu ainda falei assim, Senhor, eu quero da primeira fileira até a última. Eu quero lá em cima, e o pessoal lá do Espaço Gourmet. Eu quero quem está na internet ao vivo e escutar também. Eu quero que algo martele no coração dele, porque a unção do Senhor chega até você aonde você estiver. Você pode nem conhecer Jesus, você pode ter 40 anos de Cristo, mas a minha oração, que eu quero que algo entre no seu coração de forma revelada. Eu pedi a Deus e eu creio que Ele cumpre o que a gente pede, porque eu pedi com fé. Falei, Senhor, transforma o que está morno, muda as circunstâncias, abre um caminho, coloca uma luz diferente, faz um brilho diferente. Quem está morno, esquenta. Quem não te conhece, traz. Quem estava dando uma voltinha no mundo, como eu já dei, faz de trazer de volta. Ele fez na minha vida, pode fazer na sua e quer fazer na sua, muito mais do que para mim. Vamos embora. Então, eles finalmente compreenderam que Jesus não era aquele guerreiro que venceria Roma, como pensavam anteriormente, e reiniciava aqui a ideia de corpo, de família, de pertencimento, retomando o que foi perdido. Muda-se aqui a maneira de pensar, porque estamos num novo reino. E essa retomada, esse resgate, me trouxe à memória, porque isso foi de alguma maneira perdido. Lembra das tribos de Israel? Existia aquela filosofia da comunhão, aquela intimidade dos grupos, da família. Isso foi perdido ao longo da história. Só que Jesus é perfeito e resgatou em Atos. Indo, façam discípulos. Enquanto vivam, façam discípulos. Viver é condição. Fazer discípulo é missão. Aqui, a gente vê que, logo que Jesus ressuscitou, Ele não só ressuscitou, como Ele deu ferramentas. Como ele deu instrumentos para que a gente pudesse viver um novo tempo. E aí não precisa abrir, mas eu vou ler para você, que quando Jesus retornou e começou a conversar com eles 40 dias,
era importante que eles compreendessem que o plano de Deus teria que ter continuidade. Então, junto com Jesus, eles precisavam espalhar o amor de Deus a toda a humanidade. Junto com Jesus, o plano de Deus era que o mundo inteiro conhecesse o seu amor. E por isso, em Atos 2, Jesus fala e te dá o suporte. Jesus orienta e te dá o material. Olha o que diz em Atos 2:2, você conhece? No versículo 4, eu vou ler. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar outras línguas conforme o Espírito Santo capacitava. Em Atos 2:41, isso foi logo depois da ressurreição. Eles dizem aqui no Atos 2:41 e 42... Quando Pedro e os discípulos voltaram, retomaram o ânimo, porque Jesus estava vivo e eles retornaram o que eles viveram, as promessas que eles tinham, eles começaram a compartilhar a palavra. Por isso eu botei aqui o indo. Olha aqui, muitos acreditaram na mensagem de Pedro e foram batizados. Naquele dia, quase 3.000 se juntaram ao grupo de seguidores de Jesus. E todos continuavam firmes, seguindo os ensinamentos dos apóstolos, vivendo em amor, partindo o pão e fazendo orações. É o indo, um cuidando do outro, vivendo em amor cristão, partindo o pão, fazendo orações. Era a igreja retomando, era o corpo de Cristo retomando, era o princípio da comunidade que foi perdido lá depois das 12 tribos, que tinha esse espírito comunitário, foi resgatado. O teu sonho antigo, que você imaginava que estava para chegar, foi desfeito aparentemente, mas Jesus não esquece, chega aqui e resgata. Ele resgatou a comunidade, a comunhão, a família, e assim vai fazer com você. Se a tua família, por algum momento, você pensa, não tem mais jeito, ela está quebrada há muito tempo, olha, ela foi desfeita, tem tanto tempo. Jesus constrói, refaz e muda toda a história na minha casa e na sua. Não desista, porque esse resgate de tempos atrás retornou. É o tempo que você acredita, vai fazer com que Deus cumpra o que Ele prometeu. E aí o reino de Deus começou a se manifestar dessa maneira. As pessoas compartilhavam o pão, faziam as orações, tinham seus cultos em casas, em Atos 2, e enquanto eles viviam, eles faziam discípulo. Enquanto eu caminho, enquanto eu vou, eu represento Jesus. Enquanto eu vou, eu faço bem. E em Mateus 28 e 20, que a gente conhece, que a gente tem conversado muito na conexão sobre o discipulado, sobre o ID, sobre a grande comissão, eu gosto muito da parte do versículo 20, que fala assim, ensinando-os a guardar todas as coisas. Ensinando a guardar. Aqui é um parêntese, porque a gente não diz o que a pessoa tem que fazer ou deixar de fazer. A gente ensina a guardar a palavra de Deus, os mandamentos, as ordenanças. A gente ensina a guardar. E aí tem muita gente, né, que a gente fica no piloto automático. Eu tenho pensado sobre isso, eu também tenho, e a gente vai meio reproduzindo as coisas sem pensar, mas esse indo do discipulado, ele tem coisas peculiares que a gente vai conversar um pouquinho agora. Discipulado não é a transferência de conhecimento por si só, mas é o compartilhamento de uma vida. Enquanto você está indo, contagie as pessoas a serem Jesus. Enquanto você está indo, se comporte de uma forma que Jesus vai aparecer na sua vida através do seu comportamento para as pessoas. Então, a gente tem que tomar cuidado para a gente não querer fazer os nossos discípulos. São discípulos de Jesus. Quando Paulo falava, sejam meus imitadores, como eu sou de Jesus. O comando, a origem é Ele. E eu coloquei aqui, às vezes a gente precisa prestar um pouquinho atenção, porque às vezes a gente pensa assim, olha, eu captei a mensagem. Todos precisam pensar como eu estou pensando. Tem que fazer como eu estou fazendo, porque eu enxerguei. E quem não está fazendo como eu, é porque não enxergou a visão. Cuidado, a visão é dele.
Cada um tem o seu momento, cada um tem o seu ritmo, cada um tem o seu tom, cada um tem um chamado. Então, o meu chamado é eu não vou ter o mesmo comportamento ou direção do seu chamado, que é outro. Mas nós somos um corpo. Eu faço o que Deus me chamou, você faz o que Deus te chamou e vamos embora caminhando ser Jesus para as pessoas e para cada um de nós. Vamos embora, um ouvido, o outro mão, o outro braço e vamos cada um fazendo o seu e vamos caminhando. Porque nós somos o corpo, mas Ele é o cabeça. E em Filipenses 4:8, quem me conhece sabe que é o versículo da minha vida. E quando eu estou com alguma questão, eu falo, Filipenses 4:8, Filipenses 4:8. Meu marido sabe que para não falar uma bobagem, Filipenses 4:8. Eu vou compartilhar para quem não conhece Filipenses 4:8. Esse é o versículo que a gente tem se você quiser abrir, vale a pena. Filipenses 4:8. E até o pastor comentou domingo, né, que era um versículo, o versículo 9 estava chamando a atenção dele. E foi exatamente o que eu tinha comentado com meu marido. Eu falei, Deus é um só mesmo, porque eu tinha comentado isso 2 dias antes. E aí, para quem não conhece Filipenses 4, eu vou ler o 8 e também vou ler o 9. Posso ir? Beleza. Estamos juntos? Estou muito rápido? Não, vamos embora, vai dar bom. Por fim, irmãos, quero lhes dizer só mais uma coisa. Concentre-se em tudo que é verdadeiro, nobre, correto, puro, amável, admirável, excelente. Se a gente cumprir esse versículo, a tua vida muda, a minha também. A tua vida é transformada, a minha também. Então, um bizu, quando der algum problema, se você quiser dar uma murmurada, uma reclamada, Filipenses 4:8. Filipenses 4:8. Quando eu vou reclamar, Filipenses 4:8. Já muda o tom da conversa. Mas o 9 diz assim, se você puder acompanhar comigo, por favor. Continue a praticar tudo que aprenderam e receberam de mim. Tudo que ouviram de mim e me viram fazer. Diferente, né? Muitas vezes a gente fala para fazer. Mas o conselho aqui é que ouviram e viram. Então, continuem a praticar tudo que aprenderam e receberam de mim. Tudo que ouviram de mim e me viram fazer. Então, o Deus da paz estará com vocês. Amém? Discipulado, querido, não é dizer para as pessoas serem generosas. É ensinar generosidade através do que você e eu vivemos. Glória a Deus. Glória a Deus, igreja. Glória a Deus. É muito lindo. É muito diferente do que você pedir para alguém fazer. Quando você estiver muito cheio, querendo que todo mundo faça aquilo que você quer fazer, não fala para todo mundo fazer, não. Faz. Porque se for de Deus, contagia, todo mundo vai fazer também. Não é verdade? Quando você quer fazer alguma coisa, aí a gente fica assim, vamos fazer. Mas você não faz. Então, outro bizu, está cheio o seu coração? Está cheio? Não começa a só falar para as pessoas fazerem, mas faz. Porque aquilo vai contagiar e vai arrastar. Se for de Jesus, se for uma coisa ungida, aquilo vai contagiar as outras pessoas. E deixa eu ver se eu estou certa, ainda tem mais um. Deixa eu ver se eu me perdi. Vou saber agora. Nós ensinamos o que sabemos, mas reproduzimos, multiplicamos quem nós somos. As pessoas podem ouvir o que falamos, mas elas são impregnadas com aquilo que vem nas nossas vidas. Faz sentido, gente? Não faz? Não é verdade? Não é um aprendizado? Estamos aprendendo junto, porque eu estou aqui pela primeira vez, mas eu gosto de aprender. Você gosta de aprender? Está cansado de dar cabeçada? Eu também. Tantas áreas, a gente faz a mesma coisa. Eu falei, Senhor, abre minha mente, abre meus olhos, eu quero aprender. E Ele ensina, Ele é bom. Então, vamos aprender junto, junto.
Fazer discípulos é compartilhar a vida de Deus que está em nós e não a informação a respeito de Deus que sabemos. Por isso é que fazemos discípulos através das relações próximas. Aqui é bom, a gente tem ensino, tem celebração, aqui no púlpito, no altar do Senhor, é tão bom. Mas não necessariamente tem o discipulado acontecendo, porque eu só estou fazendo para você, você não está me vendo fazer. Mas antes do culto e depois do culto, tem discipulado, para o bem ou para o mal, olha seu comportamento, porque faz diferença, influencia, gente. Na internet, no podcast, no Instagram, tem discipulado? Não tem discipulado. Discipulado é próximo. E aí fica a dica da conexão. Andar junto, caminhar junto, um cuidar do outro, um servir o outro, um cuidando do outro, na proximidade. No espaço visitante tem discipulado, no espaço gourmet tem discipulado, no seu trabalho você pode fazer um discipulado. O que é discipulado? É você ser Jesus para as pessoas, servindo as pessoas. Não dizendo o que elas precisam fazer, mas demonstrando através dos seus atos o que fazer através do seu comportamento. Que é diferente, é muito diferente. E a marca de Jesus era a simplicidade. É a minha e a sua também? Tem que ser, porque Jesus é simples. Você sabe que eu vou compartilhar que o pastor Elinho, eu estou aqui há 19 anos, e aí o pastor Elinho sempre falava assim, Jesus é sério, Deus é sério, eu gosto de pessoas sérias, e eu sou essa pessoa que pulo, falo e quando eu cheguei aqui eu falei, Senhor, Ele não gosta de mim, o Senhor também não deve gostar, porque eu não sou séria. 19 anos atrás foi uma das primeiras coisas que eu escutei. E aí Deus falou, você é comprometida? Eu falei, sou. Você é responsável? Procuro ser. Você tem caráter? Poxa, eu prezo por isso. Então você é séria. Então, um outro ponto para mim e para você. Se você faz o seu correto, se você é uma pessoa digna, se você tem um comportamento, se você cumpre com a sua palavra, Deus te aprova. Não importa o jeito que você é. Não importa se seu cabelo é azul, é roxo, é verde. Não importa se você tem tatuagem, piercing. Não importa se o seu comportamento é correto. Deus se agrada de você. E vamos embora, vamos para frente. Olha o que Jesus fala. Pois bem, se eu, sendo Jesus e mestre de vocês, lavei os pés de vocês, então vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Porque eu dei o exemplo. Porque eu dei o exemplo. Eu falei? Não, eu fiz. Eu dei o exemplo para que, como eu fiz, façam também. Interessante, curioso. Jesus sempre vai mostrando como fazer. Ele não vai falando para a gente fazer. Ele vai fazendo. Interessante, muito interessante. É bom aprender com Jesus. Eu amo Jesus. Então, muito bom, nós todos. O padrão de liderança de Jesus era uma liderança, depois do que ele acabou de dizer, eu posso concluir, serventiva, nem tem essa palavra, mas é o jeito Vânia de ser, serventiva. Ele acabou de mostrar que a liderança dele era serventiva no slide anterior. O padrão do ensino de Jesus era simples, que quem quiser ser o primeiro entre vós, seja esse quem sirva, é uma liderança que cresce para baixo. Eu já vou começar a ir para o final. Mas mas tem mais um pouquinho, vamos nessa. Liderar não é uma tarefa fácil. Aqui tem líder de conexão, líder de somar, pessoas que lideram no seu trabalho, na vida, aqui na igreja. Não é fácil, eu não estou dizendo que é fácil. Mas eu estou dizendo que existe um padrão que Jesus ensinou. Aí você fala assim, não, mas é porque nesse caso, Jesus não falou nesse caso, ele deu um padrão. O padrão é esse. O padrão é o que ele nos ensina. Mas a gente sabe que não é fácil. Mas também não precisa ser assim, ó. E não esfregue o nariz no meu dedo quando falar comigo. Essa liderança você não pode querer para você. Não é a liderança de Jesus. Literalmente não é a liderança de Jesus. Essa não é. E a gente tem que tomar cuidado. Porque se bobear, der um poderzinho para o ser humano, tende mais ele para esse lado exagerado do que falar, eu sou um chefe bobo.
É mais fácil para esse lado, a nossa carne puxa para esse lado. Então, cuidado. A liderança de Jesus é serventiva e definitivamente não é essa. O que é que liderar? Ó, liderar não é impor. Olha que diferença. Mas é despertar nos outros a vontade de fazer. Interessante? Muito interessante. Então, se você é aquela pessoa que vamos fazer, não faz. Mas se você é aquela pessoa que faz, tem uma grande chance, pode tirar foto se eu estou atrapalhando, tem a grande chance de você despertar nos outros a vontade de fazer também. Vai ser em todos? Não. Mas uma boa parte que se identificar com você, para esse lado aí, é mais fácil das coisas acontecerem. E tudo dica de quem? De Jesus, gente. É de Jesus. Porque ele dava o exemplo, outras pessoas faziam. E acho que por aí dá mais certo. Fica a dica. Que eu estou querendo para mim também. Estou pegando para mim. E tem um episódio na Bíblia que é João 1,46. Se você quiser abrir, vamos lá? Vamos trabalhar? Posso ir? Obrigada. É aquele episódio do pode vir alguma coisa boa de Nazaré, né? Foi Natanael. Agora vamos pensar numa liderança. Jesus era líder, não era? Natanael era liderado por Jesus. E ele chegou e comentou, mas de Nazaré, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Deu uma resposta, né, um pouco atravessada. E aí o líder, se fosse esse aqui, ia falar o quê? Ó, não esfregue seu dedo. Quando falar comigo no meu nariz, não esfregue. Só que o nosso líder é esse aqui. E aí o que ele responde? No 47. Vem aí um verdadeiro israelita, um homem direito e sincero. Nossa! Que contorno, que sabedoria. Natanael nunca mais foi o mesmo depois dessa resposta, porque Jesus usou com sabedoria. E ele foi um líder como ninguém. Mas ele poderia chegar e falar, que isso, meu filho, está doido? Eu sou Jesus. Mas ele usou com sabedoria. E essa sabedoria eu peço para a minha vida e para a sua vida. Para você usar com seus filhos, com os meus, para você usar no seu trabalho, para você usar nos seus relacionamentos. Porque essa sabedoria transforma e constrói. A outra destrói. Você quer ser feliz, quer viver numa boa, quer viver bem? Eu quero. Você quer também? Vamos aprender, vamos aplicar, vamos nessa. Eu coloquei aqui, ó, no reinado de Jesus é apresentada uma nova maneira de viver. E essa maneira de ser igreja é andar com Deus e considerar um superior ao outro. A nova maneira é comunitária. É um ajudando o outro, um servindo o outro, um sendo Jesus ao outro. E eu nunca vou me cansar de falar isso, gente. A grande proposta do reino de Deus é por dentro. E esse trabalho precisa começar de forma sincera, porque dentro de cada um de nós há um ambiente de orgulho, arrogância, vitimismo e nos falta humildade. Não é verdade? Tem um pouquinho dentro, às vezes um pouquinho e às vezes muito disso aqui? Tem. Bobeia só para você não ver, se isso aqui não cresce. Bobeia para ver. Você pode ter 40 anos de igreja, mas bobeia para ver. Mas nunca seremos livres até pararmos de tentar impressionar as outras pessoas. Que muito dessas características que eu falei, vem disso aqui. Quando fui convidada para vir para cá, em algum segundo eu pensei, eu tenho roupa para colocar? Eu tenho não sei o quê. Aí eu falei, não, eu decidi descansar. Porque no dia que eu falei sim para o pastor Teixeira, eu falei assim, Senhor, eu aceito o convite
e decido descansar. Quando vinha qualquer outro pensamento, bobo como uma roupa, bobo como o que vão pensar, que eu falo muito, eu falo rápido, eu falava, decidi descansar. Quer essa dica para você? Está com um problemaço? Colocou para Deus? De verdade? Ele vai voltar na sua mente, o que você vai falar? Eu decidi descansar. Eu decidi descansar. Vamos comigo? Eu decidi descansar. Boa. Ó, 2 dicas, Filipenses 4:8. É rápido, gente, que a gente tem que reagir. O mundo vem com bomba. Não vem com estalinho, não. É bazuca. E aí tem que ser rápido. Se ficar pensando o que eu vou responder, não, tem que ter uma no gatilho. Filipenses 4:8, Filipenses 4:8. Ou 4:6, né? Não vou andar ansioso por coisa alguma. Eu também falo o 4:6. Porque tem algumas semanas que ele chamou a gente. A primeira coisa que eu fiz, não ter espírito de comparação. A primeira oração, né, depois que Jesus confirmou, eu falei assim, Senhor, peguei as 5, cobre com teu sangue. Eu e as minhas amigas, libera a unção de sabedoria para ela, de discernimento, que todos os encontros sejam uma bênção no nome de Jesus. Eu intercedo pelas minhas irmãs, para não colocar o orgulho e a comparação, para nem ter espaço para entrar. Porque se eu estou cheia de Deus, não entra o resto. Aleluia, glória a Deus, eu intercedi, foi a primeira coisa, mas para combater uma coisa, eu tenho que estar ativa na outra, gente. Vamos trabalhar intencionalmente, né, marido? Vocês sabem. Só pra gente, conectado, só pra gente. Vamos embora, gente. E se não der tempo de eu falar tudo, eu vou pedir outra oportunidade, não quero saber. Agora, eu assim, já fiz um monte de coisa aqui, a gente está quase 20 anos aqui, mas o meu ponto preferido era a recepção. Até hoje, o meu lugar de trabalho, eu amo a conexão, jornada, tudo, mas a recepção era o meu ambiente, porque eu falava, bom dia, uhul, seja bem-vindo, abraçava e beijava. Meu ministério é esse, não tem jeito, o restante é só complemento. E aí eu fiquei tanto na recepção, tanto, eu adorava. Bom dia, seja bem-vindo, nananã. Aí todo tempo, não tinha escala, não, só eu na escala. Bom dia, seja bem-vindo, nananã. Eu amava, então era o meu local. Gente, o meu chamado é integração e encorajamento. Então, a recepção é um momento, não tem. Eu fiquei tanto tempo. Aí sempre o pastor Helene chegava, bom dia. Acho que uma vez ele não aguentou, ele nem deve lembrar disso. Ele falou, Vânia, roda um pouco aí, Vânia. Libera para as outras pessoas, faz escala. Só você. Aí eu falei, pastor, mas eu gosto. Não, mas faz outras coisas, né? Libera também, dá oportunidade para outras pessoas. Aí eu, rapidinho depois de um tempo, disfarcei e saí. Mas era o meu lugar. Qualquer dia eu volto, gente. Eu não esqueço da recepção. Então, vamos lá, que eu já estou aonde? Não sei, mas vamos com tudo. Daqui a pouco eu vou saber. Achei. Nunca seremos livres. Beleza? Até pararmos de tentar impressionar outras pessoas. Então, antes de pensar uma bobagem, combate com um versículo, combate com uma palavra, como eu falo para o pessoal da conexão. Vem uma coisa na cabeça perturbando e você, não! Pronto, sai. Aí continua. Não! Vai, continua. Dá um grito que assusta, como eu assustei vocês agora. Vamos, gente, que eu durmo cedo, também quero dormir cedo. Tem que respeitar o horário. Então, eu tenho que falar mais alguma coisa, calma. E aí, eu vou pedir para você, a gente está acabando. Abre para acompanhar, mas eu vou resumir. Marcos, por gentileza. Eu vou ler, mas é só para provar que existe. Marcos 12, aí é 28 a 34. Mas eu não vou ler tudo, fica tranquilo, porque está acabando o nosso momento. Mas... vamos lá. É aquela parte que pergunta, né? Senhor, qual é o mandamento mais importante, né? De todos os mandamentos, qual é o mais importante? A maioria conhece a história, não sei se os visitantes conhecem. E aí fala assim, o mais importante é esse. Ame o Senhor, o teu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Gente, é primeiro, todas as forças.
E o segundo é esse. Interessante que ele falou, qual é o maior mandamento? Parece ser que é um, né? E ele fala duas coisas, porque um está interligado no outro, é uma coisa só. O segundo é esse, ame o seu próximo como a si mesmo. Não há mandamento maior que esse. Mas vai para o 34, estamos acabando. Percebendo a compreensão desse homem, Jesus lhe disse, você não está longe do... Olha ele aí, gente. Não dá para falar de reino de Deus sem falar de amor ao próximo, amor a Deus, amor às pessoas. Não tem como. E aonde que está o reino de Deus? Já não precisa abrir para a gente dar uma corrida. Lucas 17, 20 a 21. Não precisa abrir. Vou ler o finalzinho. Porque o reino de Deus está entre vocês, entre nós. Interessante, o reino de Deus está entre nós. Ele veio, está por vir, veio e vai chegar na plenitude quando ele chegar para nos buscar. É o reino de Deus pela eternidade, gente. É muito lindo. Porque o reino de Deus é a manifestação do poder de Deus através de Jesus. E apesar de toda a sua autoridade, de ser superior a todos os homens, imperadores, de qualquer outro ser que já existiu, Jesus combatia de todas as formas a arrogância, a prepotência e o orgulho. E ele surpreende novamente. Como é que é você no seu trabalho? Como é que é você líder de conexão? Como é que é você líder de qualquer coisa dentro da sua casa com seus próprios filhos? Como é que é a sua liderança dentro da igreja? É igual a de Jesus ou é igual ao do nariz? Está mais para lá ou está mais para cá? É para pensar, e inclusive eu. Então, ele, apesar de ser tudo de bom, ele não quis se relacionar como Senhor, como Rei, mas ele quis se relacionar como João 15:15 diz, que eu vou ler para a gente dar continuidade. Já não os chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o Senhor. Em vez disso, eu tenho chamado de amigos, porque tudo que eu ouvi do Pai, tornei conhecidos a vocês. Ele é rei, ele é senhor, nós somos súditos e servos? Sim. Mas ele escolheu o relacionamento entre pai e filho, entre amigos. Por quê, gente? Por quê? Porque ele quer se relacionar, porque ele quer estar junto, porque ele quer ensinar a gente a viver, porque ele quer dar dica, porque ele quer orientar, porque ele quer acompanhar a nossa jornada, porque ele quer estar perto. Como é que um rei ia estar perto do seu súdito? Como é que um senhor ia estar perto do... como é que é o nome? Escravo? Isso, vamos embora. Como é que ia estar? Ia ser longe. Então, a gente aceita ele como Senhor e Salvador, mas se relaciona como amigo, como pai e filho. Bonito isso, ele que escolheu. E o reino de Deus é apresentado de uma nova forma de viver, definitivamente. E essa sondagem ela tem que ser diária. Se nós não estamos sendo conduzidos pelo Espírito Santo nas pequenas ou grandes coisas, mas fazendo o que a gente acha melhor. E se na prática de viver, seja lá onde for, a posição que a gente ocupar, quem for que a gente seja, com quem a gente ande, se não tiver proximidade ou relação com amar, servir, ter bons relacionamentos, talvez, fique a dica, talvez a gente não esteja experimentando o verdadeiro reino de Deus. Talvez. Mas tem uma boa notícia para a gente ir para o final. A boa notícia é que Jesus também veio nos ensinar a viver. E toda vez que eu conversar na conexão, no Passo Gourmet, aqui embaixo, varrendo, eu quero falar como que Jesus pode nos ensinar a viver naquela situação que a gente está vivendo. E vamos para frente. Precisamos ter pessoas ao redor que nos avisem como estamos saindo da pista. Importante. Quem é a pessoa que você confia, que tem caráter, que te ama, que pode dar essa dica para você quando você sair da pista? Porque a gente sai. A gente sai. E a gente precisa de algum amigo que nos ame, que fale, opa, olha, e você também tem que ser essa pessoa amiga para alguma outra que você confie, que tenha caráter, que seja uma pessoa próxima, claro, que te dê essa dica. Tantas vezes nos tornamos ativistas tão ligados ao que fazer, ao que corremos o risco de perdermos o coração na nossa caminhada. Tantas vezes nos tornamos ativistas tão ligados ao que fazer, que corremos o risco de perdermos o coração na nossa caminhada. Mas outras tantas, ficamos acomodados de uma forma que perdemos a paixão na caminhada.
Pois o reino de Deus, o que ele é? Ele não é uma questão de coisas, mas é viver corretamente em paz, em alegria, que o Espírito Santo dá. Quem que dá alegria, gente? Outra dica, isso aí não precisa falar nada. É outra dica. Quem dá é Ele. É uma reflexão, é um pouco dura, mas foi a Joyce que falou. Vamos prestar atenção. Pensamos que podemos maltratar as pessoas e agir de forma que quisermos, e em seguida, quando temos alguma necessidade, pedimos a Deus para nos atender e esperamos que Ele o faça. Boa reflexão. Boa reflexão. Tira, amiga. Tira a fotinha. Vou eu? Posso ir? Beleza. Tirou, amiga? Querida, tirou? Estou lendo um livro, a Igreja que Prevalece. Outra dica para a gente. É isso aqui, ó. Eu orei para você ficar a semana pensando. Cuidado, sou mulher de oração, hein? Você vai ficar com isso na cabeça. Não são as partes da Bíblia que eu não compreendo que me preocupam, mas sim as que eu entendo e não... Toma. Estou até agora com essa. Tem 2 semanas. Não é? Vou voltar. Tira a foto. Estou 2 semanas. Você também vai ficar. Não é só eu, não. Você veio, quem mandou você vir? Eu orei para você vir agora, ó. É dele a culpa, não tem nada a ver. Vamos para frente? Vamos, amiga. Tirou? Tirou, vamos lá. Para acabar, para fingir que está acabando. Olha aqui, o reino de Deus é visto através do nosso comportamento. Olha aqui, está de novo. Mateus 5:5 tem vários versículos, eu peguei alguns. Felizes as pessoas, lê comigo. Felizes aí embaixo, felizes as pessoas que têm o... Boa, garoto. Felizes as pessoas que... Então, é o Espírito Santo que dá e o comportamento também, a nossa cooperação está aqui. Fica a dica. Interessante. Ele ensina tudo aqui. Vamos para o próximo, que está acabando mesmo. E aqui, algo que eu deixo para você levar para casa. E eu quero que você tire, por gentileza, essa foto. Que é interessante. Quando tiver uma situação difícil, quando você estiver fazendo a sua parte mais ninguém, quando estiver doendo, fazer o que tem que ser feito. Vou ler para entrar em mim de novo. Você poderá ter que tratar alguém ou fazer o certo por um longo tempo antes de chegar o resultado esperado. Mas se nunca tiver o resultado, terá a recompensa de Deus. Glória a Deus, queridos. Falta o seu nome. Angélica, amiga querida, você poderá fazer o certo muito tempo, mas vai ter como recompensa. Amém? Vânia, você poderá ter que tratar alguém ou fazer o certo por muito tempo. Bota o seu nome, reflita aí. Mas vai ter. Vamos embora para acabar? Por isso que eu estou calma, gente, é tudo dele. Eu fico tranquila, não tenho nada para dar. Não tenho nada para ensinar, mas tenho para aprender com você. Estou feliz que você veio, estou feliz. Depois me dá um abraço em algum momento e fala, eu vim. Eu gosto, eu sou chicletinho. E quando eu estiver na recepção, aproveita que eu estou lá. E eu deixo essa reflexão. Sempre valerá a pena ser Jesus para as pessoas. Glória a Deus, querido. Aplaudam o Senhor. Uhul! Fique de pé. Deus é bom. E para a gente terminar, eu vou fazer uma oração, obviamente, e eu quero te deixar a reflexão de Mateus 7:7, porque tem um ponto aqui. Ninguém conquista a felicidade plena, uma paz no meio do caos. Ninguém se comporta dignamente em todo o tempo sem uma ajuda contínua do alto. Você pode ser uma pessoa de ótimo caráter, parabéns. Você pode cumprir suas obrigações, parabéns. Não importa a sua religião, você pode ser uma pessoa do bem, parabéns. Mas para você ter algo contínuo, permanente, definitivo, inteiro, precisa da ajuda do alto, eu e você.
Eu e você precisamos de ajuda. E se você precisa de ajuda de verdade, você acredita que Jesus pode te ajudar de verdade. Se você precisa recalcular a rota em alguma situação ou circunstâncias, ou momento da sua vida, ou fase, ou assunto da sua vida, de verdade, se você precisa, você não vai ter vergonha não, hein? Porque o Deus poderoso está pronto para te ajudar. E Ele quer te ajudar. E Mateus 7,7 diz assim, ó. Aí eu vou falar assim, pede ajuda para quem pode te ajudar. Mateus 7,7 eu vou ler para a gente já finalizar. Peçam, e vocês receberão aquilo que pedirem. Procurem, e vocês acharão. Bata e a porta se abrirá. Pois todo aquele que pede, recebe. Qualquer um que procura, acha. Se vocês baterem, a porta será aberta. Glória a Deus. Se vocês baterem, a porta vai ser aberta. Vamos bater a porta agora junto? Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Amado Deus, Tu sabes muito bem que essa noite foi programada por Ti, porque eu não tenho condições nenhuma de fazer nada, mas eu conheço muito bem aquele que tem condição. É o meu Pai. O meu Pai tem condição. E se eu pedir alguma coisa, ou você pedir alguma coisa crendo, a palavra garante que você vai receber. A palavra nos garante que se você bater, a porta vai se abrir. A palavra garante que quem pede, recebe. Mas você precisa acreditar que o Deus Todo-Poderoso pode te dar. E se você crê, vem comigo na oração. Senhor, nós colocamos diante de Ti, Senhor, as nossas questões. E eu quero ouvir a sua voz, porque você faz a sua oração, eu faço a minha. Eu oro por você, você ora também. Nós clamamos, Senhor, porque nós cremos num Deus que pode fazer todas as coisas. Nós colocamos diante de Teu altar as nossas dificuldades, as nossas dúvidas, os nossos medos, as nossas ansiedades, as nossas preocupações, os nossos impossíveis, Senhor. Mas nós cremos num Deus que pode fazer todas as coisas. Nós cremos num Deus que movimenta. Nós cremos numa palavra que diz que quem bate, a porta abre. Quem pede, recebe. Xaraia sura manturi balabasuri cantura palaias. Repalabasoi araia manturi balabassoa. Senhor, aqui são os nossos pedidos e eu clamo pela minha família. Senhor, a minha família te pertence, Pai. O meu filho te pertence, meus irmãos te pertencem. Senhor, eu creio num Deus da cura, eu creio num Deus de milagre, eu creio num Deus de reconciliação. Você crê, igreja? Então clama a Ele. Qual é o teu impossível? O que você precisa? É a sua situação financeira? Fala com Ele, você tem intimidade. É seu relacionamento dentro de casa? Fala com Ele. É no seu trabalho, está com problema? Entrega para Ele. É um relacionamento quebrado? Ele ajuda a construir. Pai, nos ajuda. Nós estamos aqui porque confiamos em Ti. Nós clamamos e abrimos nossa boca porque cremos na Tua cura, cremos na Tua provisão. Cremos, Senhor, que o Senhor é construtor de coisas. O Senhor não destrói, o Senhor constrói. O Senhor faz, o Senhor cria, o Senhor é bom. E eu creio no nome de Jesus que pessoas que precisam de cura aqui estão sendo curadas. Eu declaro cura sobre o seu corpo. Eu creio porque a palavra diz que nas suas pisaduras nós fomos sarados. Eu creio que a sua família pertence ao Senhor, porque a palavra diz que tu e a tua casa servirão ao Senhor. Eu creio que Deus dá provisão. Eu creio que não tá escrito, né, de abobrinha não, é a palavra de Deus, são promessas. Nós entregamos, Senhor, essa igreja diante do teu trono. Nós entregamos a academia da fé diante do teu trono. Nós entregamos, Senhor, a liderança diante do teu trono. Nós queremos concordar com o seu plano perfeito para a academia da fé. Nós queremos concordar com o seu plano perfeito para as famílias que estão aqui. Nós queremos declarar o seu plano perfeito para quem está nos assistindo. E nós declaramos a tua unção sobre nós durante essa semana. E nós declaramos que aquilo que foi dito hoje vai ficar dentro de nós, ruminando para nos ensinar a viver.
Senhor, ensina a sua igreja a viver. Ensina os seus filhos a viverem. Ensina a gente a se relacionar. Ensina a gente a ouvir e a entender. Ter discernimento e enxergar aquilo que precisa. Renova a nossa alegria, a nossa força, o nosso ânimo. E eu abençoo a igreja no nome de Jesus, declarando um ânimo novo, uma alegria renovada, uma paixão por Jesus que estava morto. Eu digo que vai esquentar no nome de Jesus. E se você está aqui e não conhece a Jesus, se você está aqui, mas não tem certeza dessas promessas todas, se você tem direito ou não, se é para você ou não, não importa a sua religião, não importa onde você veio, se você não tem certeza se você é salvo ou não, se você acha que está frio e quer voltar para o Senhor, se você quer relacionamento com Ele, se você quer essa paz que Ele promete, se você quer essa alegria que Ele te garante, que quer te dar, se você deseja, todo mundo está de olho fechado. Levanta só a sua mão, que eu vou orar por você. Tem alguém que deseja? Faz assim com a sua mão. Eu quero. Só eu estou te vendo. Glória a Deus. Deus abençoe a sua vida. A sua vida. Abençoe a sua vida. Seja abençoado no nome de Jesus. Tenha um novo tempo de vida agora para você, no nome de Jesus. Você pode abaixar a sua mão, essas 4 pessoas que levantaram. Pode abaixar a sua mão, só eu vi. Mas eu quero dizer que o Rei da Glória também viu. E eu quero dizer que eu orei por você também. Que eu falei, Senhor, eu amo vidas. Se for para eu chegar aqui e falar um monte de coisa e o seu evangelho não ser propagado, o que adianta? Eu quero que pessoas vivam o que eu estou vivendo. E eu abençoo a sua vida no nome de Jesus. Eu peço para toda igreja comigo orar com essas pessoas. Porque tem família chegando. A família está crescendo e vai crescer muito mais. Porque Deus está ensinando, está limpando a academia da fé. Está arrumando, está construindo, lavando a rede. Porque a gente vai crescer. E a gente vai crescer já sabendo o que fazer. Então, todo mundo junto comigo. Eu vou pedir para essas pessoas gentilmente repetir essa oração. Mas todo mundo vai orar junto. E você da internet, se você também quer receber Jesus, levanta sua mão. Eu não estou te vendo, mas o Rei da Glória está te vendo. E você vai fazer parte da nossa família, da família de Jesus. Vamos lá, igreja, com nossos irmãos. Senhor Jesus, repete comigo. Ao ouvir a tua palavra, foi gerado fé no meu coração. E eu decido e te recebo como Senhor e Salvador da minha vida. E eu te peço, me ensina a viver, porque eu não sei, mas o Senhor sabe. Me dá essa alegria que o Senhor promete. Renova o meu coração. Me dá um ânimo novo. E caminha comigo de agora para o resto da minha vida, porque eu te recebo como Senhor e Salvador. Amém. Glória a Deus. Aplauda.